Queridos, nós chegamos então ao momento em que o padre vai ter que falar para você qual é o tema da missa de hoje. E com base nesse tema é que você vai identificar o nome dessa homilia. E se você depois quiser adquirir, você vai procurar com esse nome. O tema de hoje é este: insensatez. Repita: insensatez. Se por acaso você sentir a vontade de adquirir essa homilia, ou para ouvir de novo, ou para dar de presente para alguém, você vai procurar ao final da Santa Missa lá no balcão do dízimo e vai dizer assim: eu quero a homilia insensatez. Aí você vai fazer o pedido e eles vão gravar para você. Esse tema sobre o qual nós iremos falar hoje, ele exige muita atenção de vocês. Se você não prestar muita atenção hoje, pode acontecer de chegar no final da missa e você não está conseguindo entender o que o padre está dizendo. Então a você que está em casa e a você que está na igreja, eu peço muita atenção nessa hora. Quando a gente estava rezando, por exemplo, eu pude sentir várias pessoas em casa conversando, não pararam para rezar um minutinho com a gente, ficaram conversando o tempo inteiro, batendo papo, contando história, rindo, e agora precisam de prestar atenção também. Você só vai aproveitar o que o padre tem para falar para você se você prestar toda atenção. Ah, padre, mas eu estou um pouquinho preocupado que nesta hora eu entro no serviço. Mas enquanto você estiver aqui, fica aqui. Deixe sua mente aqui. Não se distraia, concentra. Você que está em casa, se tiver alguém conversando, você fala: pelo amor de Deus, cala a boca um pouquinho. Viu, dona Maria? Manda esse povo calar a boca. Fala: gente, sossega aí, eu quero ouvir agora. Senta um pouquinho, você que está em casa, se possível. Presta atenção nessas palavras, serão muito importantes para você. Qual é o tema que nós escolhemos para hoje? Insensatez. E nós vamos falar desse tema dentro do contexto da primeira leitura. A primeira leitura foi retirada do segundo livro de Samuel, capítulo 24. Segundo Samuel, capítulo 24. E essa leitura fala de um homem chamado Davi. Então nós vamos falar da insensatez dentro da primeira leitura, que fala sobre quem? Davi. Antes de iniciar para você falando o conceito dessa palavra, eu preciso contar um pouquinho de história, da história de Davi para você. Presta atenção. Olha para cá, você que está em casa, por favor, sossega aí, acalma sua cabeça e escuta. De Davi, o que você precisa guardar? Você precisa guardar o nome do pai dele. O pai dele se chamava Jessé. Repita: Jessé. E você precisa se lembrar também que Davi, ele se destacou no meio do seu povo como um guerreiro, e depois de Saul, que era o rei, ele assumiu o reinado em Israel. Davi, então, depois de Saul, ele se tornou rei de Israel. E o que aconteceu quando Davi se tornou rei? Ele começou a conquistar territórios. O primeiro território que Davi conquistou foi Jerusalém. E ali em Jerusalém ele instalou a Arca da Aliança. Depois de ter conquistado Jerusalém, Davi lutou contra vários povos inimigos. Você já deve ter ouvido falar de uma luta que Davi travou contra um gigante. Qual o nome dele? Golias. Davi lutou contra um gigante filisteu chamado Golias, e com uma pedrada ele derrubou e desmaiou o gigante. Então ele foi considerado cada vez mais poderoso,
cada vez mais valente, e cada vez mais ele foi conquistando territórios. Ele conquistou o território de Moabe, vencendo os moabitas. Ele conquistou o território de Edom, vencendo os edomitas. E conquistou outros territórios também. E o que foi acontecendo? O reino de Davi foi crescendo, 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 crescendo. De repente, o próprio filho dele, chamado Absalão, repita esse nome, Absalão, começou a sentir inveja do pai. Olha para você ver que essa história de filho perseguindo o pai não vem de agora. Talvez você que está me ouvindo, ou você que está aqui na igreja, fala assim: nossa, mas os tempos hoje estão tão estranhos. São os filhos contra os pais contra os filhos. É filho querendo matar o pai para ficar com a herança, é filha querendo matar a mãe para receber sua parte. Isso está demonstrando que nós estamos no final dos tempos. Escuta uma coisa: muito antes de Jesus nascer, já havia essa história de filho contra pai. Davi tinha um filho, qual o nome dele? Absalão. Vamos dizer juntos o nome dele? Absalão. E Absalão ficou com inveja do poder que o pai tinha e começou a perseguir o próprio pai. Davi teve de fugir e acabou que o filho dele, Absalão, ao entrar dentro de um bosque, acabou morrendo enforcado no galho de uma árvore. E logo depois disso, Davi então reassumiu o seu poder, o seu trono, e começou a viver um tempo de muita paz em Israel. E aí entra a primeira leitura. Davi, ele chama um dos seus servos, um dos seus, poderíamos chamar ministros, chamado Joabe, repita o nome dele, Joabe, e faz o seguinte pedido para Joabe: Joabe, eu quero que você faça um recenseamento em meio ao exército de Israel. Eu quero que você conte para mim quantos homens nós temos em Israel e quantos homens nós temos em Judá. Joabe ainda falou para ele: mas Davi, para que fazer isso agora? Não precisa. E Davi falou: não, eu quero que você faz um recenseamento para mim. Conta para mim quantos soldados nós temos em Israel e em Judá. Joabe foi e contou. Eram 800 soldados em Israel e 500 em Judá. E aí o que aconteceu? Deixa eu só confirmar se é 500 mil. 500 mil. É 500 mil, não é? É 500 mil. 500 mil e 800 mil. Em Israel eram 500 mil soldados, ou melhor, 800 mil soldados. Em Judá, 500 mil. 800 mil mais 500 mil dá 1.300.000. Então o exército de Davi foi contado em 1.300.000 soldados. E de repente apareceu um profeta que disse para Davi que Deus estava magoado com ele e que Deus estava estabelecendo um castigo para Davi, porque Davi tinha feito um recenseamento. E o profeta disse para Davi: você vai escolher 3 coisas. Deixa eu citar para você as coisas que o profeta disse. Ele disse assim, o nome do profeta é Gade. Ele disse assim: tem 3 coisas que você vai escolher. Uma delas vai acontecer. Primeiro, você vai escolher 3 anos de fome, ou 3 meses de derrota, ou 3 dias de peste. 3 anos de fome, 3 meses de derrota, ou 3 dias de peste.
Responde para mim uma coisa: se você fosse Davi, e você tivesse que escolher entre 3 anos de fome, 3 meses de guerra e de derrota, ou 3 dias de peste, qual você escolheria? A, B ou C? A, B ou C? Você escolheria a menor de todas, né? Entre 3 anos, 3 meses e 3 dias, qual você escolheria? 3 dias. Davi então escolheu 3 dias de peste. Então foi mandada uma peste sobre Israel que matou 70.000 pessoas. 70.000 pessoas foram mortas por causa do pecado de Davi. Qual foi o pecado de Davi? Recenseamento. Eu pergunto para você uma coisa: será que mandar fazer um recenseamento é pecado? Volta e meia nós temos no nosso Brasil, no nosso país, o censo IBGE, que vai colher estatísticas. Eu não sei se você já recebeu em sua casa alguma pessoa com uma prancheta, preenchendo um monte de papel, perguntando sua renda, perguntando quantos filhos você tem. Quem já recebeu alguém em casa assim, diga amém. Isso é um censo, é uma pesquisa, para saber quantas pessoas tem na cidade, quantas pessoas tem no nosso país, quantas crianças, quantos jovens, quantos adultos. Responde para mim: existe algum pecado nisso, sim ou não? Não. Por que será que no caso de Davi, isso foi considerado um pecado? Sabe por quê? No tempo de Davi, não era costume fazer recenseamento, fazer pesquisa para constatar o número de soldados. No tempo de Davi, só era preciso fazer isso quando o país estava prestes a entrar em guerra. Você deve estar pensando assim: padre, hoje essa homilia está tão confusa. Eu pedi você para prestar atenção. Se você não prestasse atenção, você não ia entender nada. Talvez vocês falem assim: eu estou boiando. Então volta a atenção para cá, presta atenção. No tempo de Davi não havia a necessidade de fazer recenseamento, a menos que o país estivesse prestes a entrar em guerra. Quando o país estava em guerra, era comum o rei pedir para fazer um recenseamento. No caso de Davi, o país estava em paz. Ele já tinha conquistado as terras, ele já tinha dominado os povos, ele havia expandido o seu reino, e mesmo assim ele pediu para fazer esse danado desse recenseamento. Por que que Davi pediu? Porque Davi foi tomado de ambição, de vontade de ter mais, de crescer, de expandir, de levar o seu nome a outros lugares. E Davi então começou a se encher de orgulho, de ambição e de vaidade. Existe pecado nisso, sim ou não? Então por que que Deus mandou avisar para Davi que ele estava triste? Por causa da ambição de Davi. E aí o que que aconteceu? Veio uma peste como castigo e matou 70.000 pessoas. E Davi então reconheceu: essas pessoas que morreram, morreram por minha culpa. Essas pessoas que morreram, morreram por causa do meu egoísmo. Morreram porque eu sou muito ambicioso. Morreram porque eu queria conquistar mais terras, eu queria mais exércitos, eu queria mais soldados, eu queria ser considerado o poderoso, o bam, bam, bam de Israel. E Davi disse assim: ó, tudo isso aconteceu por causa da minha insensatez. Davi reconheceu
que a insensatez dele é que tinha causado a morte de 70 mil pessoas. Entendeu agora o porquê que o padre escolheu esse tema? Primeiro, porque esse tema é um tema que está muito presente nas nossas vidas. E segundo, é um tema que traz para nós uma grande urgência, porque onde está presente a insensatez, ali também está presente o sofrimento. É uma frase para postar no Facebook, pessoal aí da comunicação. Repete com o padre: onde há insensatez, Onde há insensatez, ali há sofrimento. ali há sofrimento. Só você agora diga a frase inteira. Onde há sensatez, ali há sofrimento. Então eu quero falar para você agora o que é insensatez. A palavra insensatez vem de insensato. Insensato é aquele homem, é aquela pessoa que age sem pensar. Aquela pessoa que faz e que só depois que fez é que vai perceber o erro que cometeu. Um insensato é alguém que não prevê as consequências do que está fazendo. É uma pessoa inconsequente. É uma pessoa que só pensa no agora e não quer saber do que vem depois. A pessoa insensata é uma pessoa que não está agindo com bom senso. É uma pessoa que perdeu o bom senso. É uma pessoa que não está sã. Só para você ter uma ideia, a palavra insensatez vem do latim. E no latim, insensatez se diz insanos. Repita. Insanos. Insanos no latim é alguém que não está são, é alguém que está doente. Então perceba, a insensatez, conforme a etimologia da palavra, é um tipo de doença. O insensato é um doente. E dentro da teologia espiritual, a gente costuma dizer que o insensato é alguém que adoeceu de alma. O insensato é alguém que está com a alma doente. É alguém que não tem sensibilidade. Alguém que não consegue perceber a Deus. Não tem sensibilidade para as coisas de Deus. Não tem sensibilidade consigo. E não tem sensibilidade com o outro. Quem está conseguindo acompanhar, diga amém. Quem já conseguiu identificar assim, nossa, isso que o padre está falando, está me fazendo lembrar de alguém? Quem já conseguiu identificar uma pessoa perto de você que é ou que já agiu com insensatez, diga amém. E quem aqui na igreja já conseguiu perceber, nossa, isso que o padre está falando está se encaixando comigo? Às vezes eu me sinto assim. Quem já percebeu aqui que já agiu ou age de alguma maneira com insensatez, diga amém. Então, o padre trouxe para você o conceito de insensatez. Insensatez é agir sem pensar, é ser inconsequente. E o insensato é um doente espiritual. A insensatez é uma doença espiritual. Se existe a doença do corpo, existe a doença da alma. A insensatez é uma doença da alma. Por quê? Porque quando você está atingido pela insensatez, você fica insensível a Deus, a si e ao próximo.
Você quer um exemplo? É o exemplo daquele jovem que gosta de farra. O jovem, sexta, sábado e domingo, ele não tem outro compromisso a não ser farra, 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 bebedeira, 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 droga, 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 mulherada, 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 balada, boate, aquele monte de amizades que muitas vezes até atrapalham e prejudicam. Essa é a vida do jovem. Ele trabalha, mas todo o dinheiro dele é para farra. Agora, por exemplo, que estamos chegando perto do carnaval, esse jovem fica louco, ele fica doido, querendo ir para os carnavais. Eu estou querendo ir para Olinda, eu estou querendo ir passar o carnaval no Rio de Janeiro, eu estou querendo ir passar o carnaval na Bahia, porque eu quero farra, eu quero curtir, eu quero dançar, eu quero pular, eu quero suar a camisa, eu quero beijar todas as moças, eu quero abraçar, eu quero passar as noites em claro. Responde para mim uma coisa: na sua opinião, o que esse jovem está fazendo é da vontade de Deus, sim ou não? Não. O que esse jovem está fazendo prejudica a vida dele, sim ou não? O que esse jovem está fazendo traz consequências para a família dele, sim ou não? Sim. Mas esse jovem está percebendo isso, sim ou não? Então qual o nome dele? Insensato. O insensato é aquela pessoa que não está preocupada com o que Deus pensa, é aquela pessoa que não está preocupada com o que pode acontecer com ele, é aquela pessoa que não está nem aí para o que os outros vão sentir. Se o insensato quer beber, ele bebe, 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 gasta todo o seu dinheiro, prejudica a sua família, atrapalha seu trabalho e afasta da igreja, e ele não quer nem saber, ele quer beber, é afundar o dente na cachaça. Isso é insensatez. É quando você cria uma obsessão por algo, é quando você começa a fazer alguma coisa, mas você não percebe o mal que está causando para você. Tem tantas moças insensatas, menininhas, às vezes bonitas, cheias de futuro, cheias de sonhos, mas que se apaixonam por uns verdadeiros trastes. E essas infelizes, elas não conseguem enxergar. A mãe fala: minha filha, pelo amor de Deus, olha para essa figura que você está namorando. Isso é um drogado, isso é um maloqueiro. Dona Maria, às vezes ela pega mais pesado: isso é um infusado do capeta. E a menina vira e fala: mãe, isso é a opinião da senhora. Para mim, ele é um cavalheiro, ele é o meu amorzinho, ele é o meu chuchuzinho, mãe. É ele que me liga de manhã e canta assim: tá com voz de sono, foi mal se te acordei. Ah, mas eu amo esse homem, mãe. E não vem a senhora querer me afastar dos meus amores. A senhora está com ciúmes de mim, mãe. A senhora quer que eu fique para sempre dentro dessa casa. A senhora quer que eu fique lavando, passando, trabalhando para a senhora, mãe. A senhora quer que eu seja escrava, quer que eu fique para a titia. Não, sua infusada. Sua mãe está querendo abrir seus olhos. Você é uma insensata, você não percebe o que está fazendo da sua vida. Você está envolvida com um traste, achando que é um Dom Juan. Quantas pessoas iludidas, enganadas, insensatas, levando uma vida insensata, na bebedeira,
Na zona rural, a quantidade de homens insensatos, todo o dinheirinho que gasta vai lá no boteco de seu Zé tomar uma dose. Você não percebe, seu moço? Você não percebe que Deus não quer isso? Você não percebe que isso te prejudica? Você não percebe que isso atrapalha a sua família? Pessoas insensatas por causa de amizades. Começou a arrumar umas amizades estranhas, um povo diferente, um povo de coração duro, e o pai, a mãe, os outros ficam falando, você não percebe. Você que gosta muito de correr na estrada, sua esposa fala, seus filhos falam, seus colegas falam, você é motivo até de conversa no seu trabalho. Todo mundo fala o quanto que você corre, mas você é insensato, você acha que vai dar certo, você se sente um Schumacher. Olha o que aconteceu com o Schumacher. Está em estado vegetativo. Claro que não foi por causa de acidente automobilístico, mas hoje ele já não pode mais correr. Você que corre tanto de carro, eu te pergunto, para onde você está indo com tanta pressa? Você que é tão insensato por causa de dinheiro você pisa nas pessoas, por causa de dinheiro você, se possível, vende sua mãe. Que insensatez é essa, meu irmão? Você não consegue perceber que dinheiro não te salva? Quem te salva é Jesus Cristo. Olha o que aconteceu com Davi. Davi foi crescendo e começou a ficar cada vez mais ambicioso. Chegou o ponto que a ambição de Davi o tornou insensato. E qual que é o problema do insensato? Ele prejudica o outro. Se o insensato prejudicasse só a sua vida, tudo bem, mas ele prejudica o outro. Trazendo para o caso do irmão que gosta muito de beber, você é um cachaceiro, seu Zé. Você é um boca de garrafa. Você, quando bebe, seu Zé, você se torna um porre, uma pessoa chata. Mas você acha que a sua bebida é problema seu? Você não parou para perceber que quando você bebe, você chega em casa quebrando as coisas? Você não parou para perceber que quando você bebe, você briga com sua esposa, você fica agitado, nervoso, violento? Os seus filhos ficam com medo de a sua família estar sendo prejudicada por causa da sua bebida, seu Zé. E você ainda vira e fala, não, isso é problema meu, ninguém tem nada com isso. Tem sim, e Deus mandou um recado para você, seu Zé. Eu não sei onde você está, não sei quem é você. Deus mandou dizer para você, ou você larga essa cachaçada, ou você larga essa vida sem vergonha, ou castigos vão acontecer na sua vida. Olha o que aconteceu com Davi. A ambição foi crescendo, até que chegou o ponto em que Davi foi castigado. 70.000 pessoas morreram por causa da insensatez de Davi. Talvez na sua casa ninguém morra, mas talvez por sua causa, por causa da sua insensatez, o seu filho comece a usar drogas. Talvez por causa da sua insensatez, a sua esposa diga, olha, eu vou me separar de você, não aguento mais. Talvez por causa da sua insensatez, os seus amigos vão embora. Talvez por causa da sua insensatez, você vai perder o seu emprego. Por causa da sua insensatez, você vai descobrir que está com uma cirrose, com um câncer no rim, no fígado. Talvez por causa da sua insensatez, você vai terminar sozinho. E quando isso acontecer, não me venha perguntar, mas o que aconteceu comigo, padre? Por que será que eu estou sofrendo? Você está sofrendo porque você é um insensato. Você faz as coisas sem pensar, você não reflete, você não busca descobrir se isso é bom para você. Você vai como uma criança que coloca a mão no fogo porque acha o fogo bonito.
Tem muito homem que é assim. Está passando na rua, vê uma mocinha de saia, de mini saia, e já começa: e aí, gatinha? Ei, mocinha, ei, chuchuzinho, olha pra cá, meu bem. A beleza da mulher te endoida. Você não para pensar: será que isso vai ser bom para mim? Será que isso vai me ajudar ou vai me atrapalhar lá na frente? Você é casado, seu mané. Você tem filhos, seu mané. E você se comporta como se você fosse um boyzinho. Tem homem idoso, 60, 65 anos, que não pode ver uma mocinha passar perto dele, que fica todo eriçado. Mas merece um cascudo uma figura dessa. Velho safado. Dona Maria, se ela estivesse aqui na frente fazendo essa homilia, ela diria para esse velho: toma vergonha na cara, seu velho. E tem umas velhinhas também que haja Deus. Coloca um bustier, tomara que caia. Eu vou pular carnaval esse ano, padre. As mochibas tudo caindo. Mas eu tô boa, padre, sabe, assim, eu tô conservada. Ô dona, desconfia, seja sensata. Você está querendo usar roupa mais curta que sua filha. Ah, padre, mas está na moda esse calor dessa nossa região. E outra coisa, eu passei a minha vida inteira cuidando de filho, de marido, agora de neto. Eu preciso curtir. Você prefere curtir? Pega o seu terço e vai rezar, dona. Insensatez. Cuidado com a insensatez. Ela traz sofrimento, ela traz prejuízo, ela traz maldições para você, para o seu casamento. Será que seu casamento não está mal? Não é por causa de insensatez? Jogando demais. Você larga sua esposa por causa dos seus colegas de futebol. Você larga sua esposa por causa de sua fazenda. Deixa a esposa sozinha, chega em casa, ela está triste, está chorando, está com vontade de separar. Quantas pessoas perdem emprego por causa de insensatez? E fica numa fofoca dentro do serviço, e fica inventando histórias, e fica atrasando o seu horário de chegar. Querido, a insensatez te prejudica, prejudicou Davi e também traz prejuízo para você. Não seja insensato, porque senão você só vai perder na vida. Aí você me diz assim, e com essas palavras eu já me preparo para encerrar: padre, como eu posso fazer para deixar de ser insensato? Às vezes eu reconheço, padre, às vezes eu sou muito afoito. Às vezes eu vou de uma vez e aí quando eu olhei, eu já fui e já estraguei tudo. O que eu tenho que fazer? Como é que eu posso mudar? Quem aqui deseja mudar da insensatez para a sensatez, diga amém. Então olha para cá, presta atenção. Dona Maria, para tudo, desliga o fogão, olha para o rádio. Se você descobriu que você age com insensatez, se você descobriu que você é um insensato, você precisa mudar imediatamente, porque senão começarão a acontecer coisas ruins na sua vida. Eu digo para você do fundo do meu coração, eu não queria que nada de ruim acontecesse com você. Eu não queria que você sofresse acidente. Eu não queria que você perdesse as pessoas que você ama. Eu não queria que você fosse demitido. Eu não queria que as pessoas ficassem humilhando, maltratando você. Eu não queria que você tivesse de chorar de noite, arrependido das coisas que você falou. Eu não queria ver você numa fila de hospital, esperando atendimento. Eu não queria ver você numa mesa de cirurgia para retirada de tumores. Eu não queria ver você com depressão. E porque eu não queria nada disso, eu estou aqui para falar para você: não seja insensato. Utiliza os remédios contra a insensatez. O primeiro remédio contra a insensatez é:
pense antes de agir. Pense, pelo amor de Deus, pense. Use essa cabeça que você tem. Não vai fazendo as coisas de uma vez, não vai com muita sede ao pote, não vá com todo o seu entusiasmo. Calma, pensa, reflete. Primeira coisa que você vai refletir: isso é bom para mim? Mas não pensa assim no agora não. Por exemplo, uma colega de trabalho começou a dar em cima de você, bonitinha. Ou um colega de trabalho começou a dar em cima de você, que é mulher, que é casada. Um rapaz assim vistoso, bem arrumado, perfumado, que tem algumas características que o seu marido não tem. Antes de você aceitar o convite para sair com ele, pensa infeliz, pensa: isso vai ser bom para mim? Segunda coisa: se eu fizer isso, eu vou prejudicar alguém? Olha, se você pensasse isso, se você usasse esse remédio, você já evitaria 50% dos problemas que você tem com amigos, problemas que você tem de decepção. Você empresta dinheiro para os seus cunhados. Uma coisa que eu queria pedir você, por favor, cuidado com cunhado, com cunhada. Eles são terríveis para pedir dinheiro e não devolver. Ah, mas minha cunhada é tão boazinha. Pensa. Meu cunhado, padre, é um santo homem. Pensa. Está querendo o meu nome emprestado para colocar o carro que ele comprou, porque ele está com o nome sujo, e se ele colocar o carro no nome dele, aí a justiça vai tomar. Pensa. Segunda coisa, segundo remedinho: peça conselho de quem te ama. Escute mais os outros. Às vezes você escuta seus amigos, às vezes você escuta as pessoas da rua, mas aqueles que moram com você, aqueles que querem o seu bem e que às vezes são até chatos, você não escuta. Aí você dá com os burros na água, igual Davi, por causa de insensatez. Você está bebendo demais? Chama sua esposa, pergunta para ela: meu bem, você acha que eu estou bebendo demais? Você está passando muito tempo na rua, está deixando sua esposa, seu marido sozinho? Chama ele, conversa, pergunta para ele: você acha que eu estou errando nisso? Conversa com alguém, pede a opinião de alguém. Está querendo fazer um projeto, está querendo pedir um financiamento? Antes de pedir, não vai logo no banco não. Conversa com alguém que você ama, conversa com alguém que gosta de você, conversa com alguém que quer o seu bem. Pergunta para aquela pessoa: será que isso vai ser bom para mim? Será que eu vou prejudicar alguém? E por último, o último remédio, o mais importante de todos: procure conhecer a vontade do Senhor. Muitas vezes você age com insensatez porque você não pensa. Você muda de emprego, você muda de faculdade, você muda de namorado, você muda de casa, mas você nunca parou para pensar: será o que Deus quer para mim? Será que Deus quer que eu viva assim? Será que é isso que Deus quer? Procure conhecer a vontade do Senhor, procura saber o que Deus quer para você. Nós estamos no início do ano, tem muita coisa que pode dar errado, mas que se você confessar, se você procurar a Deus, se você buscar a vontade de Deus, você pode mudar. A sua vida está sendo escrita por você. Se você quiser consertar, você pode consertar. Ah, mas minha vida já está toda errada. Mas dá tempo. Volta, pensa, faz igual Davi, reconhece sua culpa, recomeça. Meu casamento está destruído, padre, mas dá tempo. Você pode reconquistar essa pessoa. Ah, mas eu perdi meu amigo. Dá tempo de voltar. Basta que você siga os 3 remédios. Você tome esses 3 remédios. Primeiro, pense antes de agir. Segundo, peça conselho de quem te ama. Terceiro, procure conhecer a vontade de Deus. Se você tomar esses 3 remédios, querido, pode ter certeza, você será um grande abençoado por Deus, e você viverá feliz nessa terra, ao lado de quem você ama. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.